Pois é, gente, quando a gente pensa que já viu de tudo nesse país, chega mais uma bomba para nós, vinda direto agora do Supremo Tribunal Federal. Olha só o que falou o Gilmar Mendes e olha a nova atitude ali do Supremo Tribunal que vai contra o povo brasileiro mais uma vez. Mas isso não vai ficar assim não, porque o senador Cleitinho fez um desabafo, uma denúncia seríssima ali direto de Brasília. Nós vamos mostrar isso aqui agora. E também o deputado Gustavo Gauer quebrou tudo, ele até berrou ali no microfone porque é um absurdo isso que eles fizeram agora. Preste bastante atenção nessa matéria, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, realmente o Brasil, na mão de quem não presta, vai de mal a pior. Confira essa matéria. Eu quero aqui falar para o ministro Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, com todo respeito, novamente a Vossa Excelência, mas lave a boca para falar que você, né, não é a favor da anistia, que você é contra a anistia. Sabe por quê? Começa a minha fala aqui pedindo a atenção de toda a população brasileira. Eu queria muito que essa fala minha chegasse a todo o povo brasileiro. Porque eu sou a favor, sim, que quem ganha até 5 mil reais possa ser isento de pagar imposto de renda. Tinha que ser mais. Tinha que ser só quem ganha 5 mil, não. Quem ganha 10. O trabalhador em geral. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vejo o Estado de uma forma que deveria distribuir melhor a renda. E o Estado não deveria trabalhar para mim, que é político hoje, que ganha 40 mil reais. Não deveria trabalhar para juízes, para ministros. Por isso que eu sou a favor que quem ganha até 5 mil reais possa ser isento de pagar imposto de renda e que se dane que está vindo do Lula. Tudo que for a favor do povo aqui, pode ser o Lula, pode ser o presidente que for, eu vou apoiar. E sabe por que eu vou apoiar? Sempre ficar do lado do povo? Por situações como essa aqui, gente. Sabe o que está acontecendo lá, na Justiça de Pernambuco? Eles estão fazendo uma licitação, Cajuru, de 1,5 milhão para comprar isso aqui, iPhone, para juiz. Juiz que ganha 40 mil reais. Juiz que tem direito a auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio disso, auxílio daquilo. Já ganha 40 mil. Será que esse juiz não tem condição de pegar e comprar um iPhone para eles? Será que tem que sair isso do bolso do povo brasileiro? Do povo lá de Pernambuco? 1,5 milhão com telefone. Vocês acham que eu vou ficar contra qualquer projeto que vir aqui, que é a favor do povo? Auxílio gás, auxílio Bolsa Família, agora isenção de imposto de renda. Traga mais auxílio para o povo. Porque o que mais tem que o Estado trabalha não é para o povo. O Estado está trabalhando, de verdade, é para os 3 poderes. Vocês acham que tem mais? Tem mais. Olha isso aqui, ó. Vem aí mais um penduricalho. O presidente do STF, Barroso, autorizou o benefício mensal de 10 mil a juízes auxiliares e instrutores cedidos ao tribunal sem necessidade de presença física em Brasília. Ô Barroso, toma vergonha na sua cara, rapaz. E quem dera se eu pudesse falar isso na sua cara, na sua frente. Você não está vendo que tem gente que faz uma escala miserável de 6x1 para ganhar um salário mínimo de R$ 1.500, para você dar um penduricado desse aqui de 10 mil e ainda no final está falando que sem necessidade de presença física. E eu acho que você acha que eu vou ficar calado, que eu não vou escancarar isso aqui para o povo brasileiro. Ô Lula, traga mais auxílio para o povo, Lula. Porque eu sei que não falta dinheiro. Porque o que mais tem aqui é dinheiro. Se tem dinheiro aqui para pagar essa turma aqui, tem que ter mais auxílio, mais benefício para o povo. Traga mais, Lula. Sabe por que tem que trazer mais? Tem mais. Olha isso aqui, gente, ó. Super salários. Promotores recebem até 800 mil em um único mês. 800 mil. Lula, traga mais benefício para o povo. Aumenta o auxílio Bolsa Família para quem trabalha. Aumenta o auxílio gás. Isenta quem ganha 10 mil reais por mês, trabalhador. Tem dinheiro demais nesse país aqui para bancar essas mordomias e privilégio. Vocês não têm consciência nenhuma. Vocês estão achando que nós estamos no Brasil. Tem gente que passa fome. Tem gente que não tem gás dentro de casa. Por isso tem que criar um auxílio gás para vocês fazerem isso aqui. E sabe o que é o pior de tudo? Deve estar vendo a minha fala e me rindo da minha cara. Olha o bananão lá, o trouxa lá falando lá. Olha o barulhento enchendo o saco lá. Vocês são covardes, vocês são canalhas. Vocês não sabem o que é a realidade do povo brasileiro, não, gente. Tem a coragem de pagar aqui 800 mil reais. Ah, e tem aí alguns políticos, né, falando aonde que vai vir a compensação, Cleitinho, para poder isentar quem ganha até 5 mil reais. Eu vou dar compensação agora, da gente. Aumenta o imposto de renda nosso.
A gente já tem direito a um monte de benefícios, de auxílio disso, de auxílio daquilo. Aumenta aqui, ó, da turma aqui dos 3 poderes, aqui dos juízes, desembargadores, promotores, que está ganhando 800 mil, taca 32%, aumenta 5%, né, 27%, vai para 32%, principalmente no penduricalho. Quanto mais eles ganhar penduricalho, mais aumenta o imposto para eles pagar. Tem compensação boa para fazer. É simples de resolver o problema. A compensação não tem que sair do povo mais, não. A compensação tem que sair de nós, daqui. Você viu um ministro aí do Lula, que saiu agora que a PGR denunciou, falando desvio de emenda parlamentar? Olha os bilhões de reais que são desviados com emendas parlamentares. Canalhas, cretinos. Vocês deveriam ter consciência, não só de classe, mas consciência de cabeça aqui, ó, de saber que dinheiro público é do povo. Você não desvia dinheiro público, não, seus canalhas, covardes, cretinos. E eu vou finalizar que tem mais, viu, gente? Tem muito mais. Esse, para mim, é o pior de tudo. Porque esse aqui é zero consciência. O ministro Alexandre de Moraes, junto com o Flávio Dino, eles pegaram o avião da FAB e foi lá para ver a final do jogo do Campeonato Paulista do Corinthians e do Palmeiras. E aí, a gente faz todo esse encaminhamento para poder, é a nossa função, aí vem agora aqui, ó, PGR decide não investigar Moraes para usar o avião da FAB para ir para São Paulo. Mas não tem que investigar mesmo, não. Sabe por quê? Porque isso aqui é imoral, é uma questão de consciência. Se o Moraes tivesse consciência, ele pegava um voo do bolso dele e ia lá ver o jogo do time dele, que não tem problema nenhum. Ele pode ser corintiano, palmeirense, o que for, mas que faça do seu dinheiro. Aí vem falar com uma coisa de segurança. Segurança ir para um jogo. O brasileiro tem direito a isso, de pegar um voo fretado, né, particular, praticamente particular, e poder ir para ver um jogo. Aí um ministro aqui, uma vossa excelência dessa, tem direito, e eu vou ficar calado vendo uma situação dessa? Isso aqui não precisa investigar mesmo, é só questão de consciência. É igual nós aqui, senadores, deputados federais, temos direito à gasolina, para poder vir para cá, para Brasília, para poder ir no meu estado, rodar no meu estado. Aí eu vou pegar uma gasolina, que é para me trabalhar, e eu vou lá passear na praia, lá em Santos, lá no Nordeste, com a gasolina que é para me trabalhar, é só uma questão de consciência. E é isso que falta muito isso aqui, para os representantes do povo, para esse pessoal, né, como os 3 poderes, como juízes, olha que palavra linda, gente. Não tem uma palavra mais bonita que essa. Vossas excelências, tomem vergonha na cara, vossas excelências. Tenha consciência que o dinheiro é público, é do povo. Use com consciência. Já não bastasse a quantidade de privilégio, mordomia e 40 pau por mês que nós ganhamos para pegar um voo aqui da FAB e ir lá ver jogo de Corinthians e Palmeiras nas custas do povo, vossa excelência. Então, Lula, traga mais. Quanto mais trazer para o povo aqui, pode ter certeza que eu estou aqui para apoiar. Independente de quem é o presidente. Pode ser o presidente que for. Tudo que for para a população brasileira aqui, ó, tudo que for em benefício do povo brasileiro, eu vou votar a favor. E não caia na ladainha de político vir falar que tem que ter compensação e que não tem dinheiro. Se tem dinheiro para nós, gente, que somos empregados do povo, tem que ter dinheiro para o patrão, que é o povo. Então, tudo que for para o povo aqui, traga, Lula, que eu vou apoiar. Eu não quero saber se é você, tinha o Ciro, se for o Bolsonaro, a Simone, qualquer presidente que estiver. Tudo que for a favor do povo, conte com o meu apoio. Quer uma parte, Cajuru? Senador Cleitinho, querido amigo, voz da nossa amada Minas Gerais, eu só queria, talvez você não tenha essa informação, que o Brasil soubesse de algo que a imprensa, eu sou da imprensa, 50 anos de carreira, a imprensa não gosta de notícia positiva, né? Normalmente é assim, né? Não generalizo. Você sabia que um companheiro seu, que eu sei que você o admira, e ele também, paranaense, senador Oriovisto Guimarães, ele tem o seu avião próprio, ele em 6 anos de mandato, vem toda semana trabalhar, ele nunca pediu que o nosso dinheiro público, ou seja, que a doutora Ilana, a diretora do Senado, pagasse a gasolina. Você sabia que tem muito senador que tem avião e ele chega com o avião e imediatamente ele manda nota fiscal para a direção do Senado que reembolsa na hora, na conta bancária dele, a gasolina. Inclusive do meu estado de Goiás. Eu tenho provas, tenho cópias. Então veja que ponto nós chegamos. Desde aquilo que você e eu, desde 2019, Plínio aqui se lembra, nos desabafos, tudo,
eu já vi você indignado com isso. Como é que pode, e teve gente conhecida sua, hein? Vou lhe falar, como é que pode um senador da República gastar R$150 em uma lanchonete e no dia seguinte pedir o reembolso aqui no Senado? Agora você imagina lá, na Câmara Federal. Lá é muito pior do que aqui. Então nós temos que ser exemplos para podermos falar o que a gente tem vontade de falar, e no seu caso, coragem de falar, de um judiciário brasileiro que tem PEC aqui para aumentar os seus salários e também os seus penduricários. É a PEC 613, me parece. Vamos guardá-la, porque até hoje a gente está conseguindo resistir e não votar nela. Eu sei que você é 100% contra. Como é que pode a gente ganhar R$40 mil ainda poder passar na lanchonete, no restaurante, pedir indenização? E como é que pode isso, né, gente? Espero que isso um dia mude. Eu vou continuar fazendo a minha parte aqui. O que eu falo eu pratico, viu? É só olhar meus gastos lá. Fiquem à vontade de ver meus gastos. E Deus está vendo também. Olha que Deus desce. Ah, e outra coisa, viu, político? Os que ficarem com raiva, vai orar e vai passar. Viu? Pode orar que vai passar, mas eu vou continuar falando. E para finalizar, senhor presidente, eu vou terminar aqui mostrando. Eu quero aqui falar para o ministro Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, com todo respeito, novamente a Vossa Excelência, mas lave a boca para falar que você, né, não é a favor da anistia, que você é contra a anistia. Sabe por quê? Primeiro, escuta a fala do ministro do Gilmar Mendes. Gente, olha isso aqui que beleza. Esse meu primeiro bloco de perguntas a respeito da diferença, porque as pessoas, isso é uma coisa, a dosimetria das penas, a outra coisa é pedir anistia. Sim. Então, eu queria que o senhor falasse isso do ponto de vista do direito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, explicando aqui para o nosso... Não, com certeza. Nós ainda estamos em meio a julgamento. Alguns casos ainda sequer transitaram em julgado, dos casos anteriores, relativos ao 8 de janeiro. E aí, agora que os mentores foram descobertos, estão sendo investigados, a denúncia primeira foi recebida, surge essa ideia da anistia, falando sempre dessas pessoas, não é? Dessas pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. E eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade, um fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer que despretos estavam autorizados a matar o presidente. Uma consagração da impunidade. Eu queria falar para o senhor que você não tem moral para falar nada, ministro Gilmar Mendes, com todo respeito à Vossa Excelência. Aí mesmo no STF, vocês estão julgando agora, e você já votou favorável para acabar com a condenação de um réu confesso, de um delator que delatou um dos maiores escândalos de corrupção desse país aqui, que foi o Mensalão Petrolão, o seu Palocci, esse mesmo. Esse também é inocente? Esse também é um coitado? Você está tratando ele como um coitadinho. Que moral que Vossa Excelência tem para falar que é contra a anistia? Que moral que você tem? Você não tem moral nenhuma. Você acabou de votar favorável. Quer dizer, você acabou de mostrar isso aqui que você está falando aqui, ó. Você votou favorável para poder acabar com a condenação de um réu confesso, de um dos maiores escândalos de corrupção que teve nesse país aqui, que delatou tudo. Você não tem moral. Eu queria finalizar aqui dizendo sobre a questão, né, que teve a manifestação agora domingo sobre a questão da anistia, e falar para alguns polícias que estão debochando, né, e falando o seguinte, tem pesquisa dizendo que 70% da população brasileira é contra a anistia. Então eu queria pedir para vocês, porque engraçado que vocês nunca estão em manifestação. Vocês. Então faz o seguinte, agora faz um desafio para vocês. Pega esse 70% da população brasileira e leva para a rua. E fique lá no palco também. Porque na última do Boulos, que tinha 5 mil pessoas, eu não vi os que sobem aqui em plenário falando que é contra a anistia, ir lá no palanque para subir, para falar que é contra. Então está na hora de vocês fazer manifestação, pegar esse 70% que vocês estão falando que tem de pesquisa, botar na rua e subir no palanque para falar que é contra. Por isso que eu sou favorável à anistia. E eu espero que o plenário seja soberano. Isso aqui é democracia. É só votar sim ou não. Eu vou votar favorável. Muito obrigado. E veja agora o que vai falar o deputado Gustavo Gauer sobre um absurdo que eles querem passar ali no Congresso, pessoal. O que era para ser colocado como em caráter de urgência
era justamente a anistia dos presos, pessoas idosas que estão ali presas ali, esperando e precisando dessa anistia, mas não. Sabe o que eles querem colocar ali? É justamente um aumento de verba e de incentivo ali e de aplicações dentro do STF. Mais milhões e milhões do povo brasileiro que vai pelo ralo. Olha só o desabafo e a denúncia que o Gustavo Gaia fez ali na tribuna da Câmara dos Deputados. Queria aproveitar essa oportunidade hoje, nessa terça-feira, logo após o nosso incrível domingo, onde centenas de milhares de pessoas foram para a Avenida Paulista para pedir uma pauta muito simples. Nada muito grandioso, apenas que a justiça fosse feita, que o devido processo legal fosse seguido e que essas pessoas que estão sendo criminalmente condenadas pudessem voltar para suas casas ou, no mínimo, responder pelos verdadeiros crimes que elas cometeram e não sendo usadas de forma a criar um símbolo de perseguição. Bom, parece que o Congresso não ouviu. Centenas de milhares de pessoas foram para a Avenida Paulista no domingo, justamente por perceber que hoje nós temos no Brasil uma Suprema Corte que não faz o que ela foi criada para fazer, que não respeita a Constituição, que não julga de forma imparcial. E qual é a resposta que esse Congresso dá para a maioria do povo brasileiro? E quando eu digo maioria, eu não me refiro apenas às pessoas que estavam na Avenida Paulista. Eu me refiro a uma avaliação que o Poder Data fez, que diz que apenas, e eu repito, camaradas e amigos, apenas 12% da população brasileira aprova o STF. E aí, como recado que nós vamos dar ao povo brasileiro, é aumentar mais ainda o poder, a força desta instituição que foi sequestrada, está sendo usada para nos perseguir. É essa a mensagem que a gente vai passar para o povo brasileiro? Então vamos lá, vamos analisar se realmente o que a gente está fazendo é o que o brasileiro quer. Eu vou dizer para os senhores algumas estatísticas e alguns fatos recentes. Brasil piora em ranking de corrupção da Transparência Internacional e tem a pior nota da série histórica. Sabe por que nós temos a pior nota da série histórica em corrupção? Por que o Brasil caiu em corrupção? Porque o ministro do STF está liberando todos os corruptos, o Dias Toffoli. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar 160 novos cargos para o Dias Toffoli, com o nosso dinheiro. Tem mais. Brasil recua 6 posições em ranking de democracia, aponta The Economist. Sabem por quê, meus amigos, que o Brasil caiu 6 posições no nível de democracia? Porque o Alexandre de Moraes está censurando o povo brasileiro, derrubando plataformas sociais, de rede social e prendendo pessoas sem o devido processo legal. Saiu na maior revista do Reino Unido. E qual é o recado que a gente passa para o nosso país? A gente vai premiar o Alexandre de Moraes com mais 160 cargos. Aí, agora, sério, eu queria a atenção dos amigos e do presidente. Tem uma coisa que eu não entendo. O Instituto Ranking dos Políticos fez no mês passado uma pesquisa de opinião nossa, de todos que estão aqui, sobre o que nós pensamos do STF. E na pesquisa de opinião, que é anônima, ou seja, o nome não é citado, 55% de vocês que estão aqui acham que o STF é ruim ou péssimo. Peraí, eu não estou entendendo. 55% considera o STF ruim ou péssimo, Marcon? Mas chega aqui e vota para criar 160 cargos para essa instituição que está nos perseguindo? Isso não faz sentido. 60% acredita que o STF está invadindo as nossas atribuições. E aí o que a gente faz? O que a gente faz, Capitão Alden? Sabe o quê? A gente vai lá e cria mais 160 cargos para o nosso STF, que custa ao nosso Brasil hoje quase 2% do nosso PIB. E aí eu não consigo entender, sinceramente, amigos. Outra notícia. STF vai pagar indenização de até 10 mil para juízes auxiliares, mas nega haver gasto extra.
Juízes auxiliares, como aquele juiz que falou que é para usar a criatividade, para censurar a Revista Oeste. Sabe esses juízes? Vão receber mais 10 mil. Sabe aquela expressão, você está dando a corda para aquele que quer te enforcar? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando o fuzil e a bala para quem quer acertar um tiro na sua testa. STF forma a maioria para deixar verba do judiciário fora do limite fiscal. Sabe o limite fiscal que nós ficamos meses debatendo, meses para votar? Simplesmente eles decidiram, quer saber? Eu não tenho que respeitar isso não. Eu não tenho que respeitar. Para que respeitar esse Congresso que eu já pisoteei, cuspi e humilhei? Que já perdeu completamente a autoridade. Eu vou passar uma canetada aqui, vou legislar, vou cancelar, vou anular todas as projetos de lei que eles aprovarem e vou me colocar fora do limite fiscal. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos dando corda para quem quer nos enforcar. Agora vamos lá, tem mais, para concluir. O nosso STF custa mais que a família real do Reino Unido. Decidiu ficar fora do limite fiscal, aumenta 10 mil reais na indenização para juízes auxiliares. Um juiz do STF entra no avião da Força Aérea Brasileira e viaja para assistir um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Mas tudo bem. Tudo bem. Se algum de nós fazer isso aqui, espera para ver o que acontece. Como eu disse também. Uma coisa interessante. Nesses últimos dias, muitos aqui estão dando entrevista falando que não se deve pautar a anistia, porque isso não é algo do clamor popular, não é uma pauta popular. Eu não escutei ninguém, em lugar nenhum do Brasil, pedindo para aumentar cargo no STF. Absolutamente ninguém. Eu não vi nesse domingo 200 mil pessoas indo às ruas pedindo mais cargos para o STF, mais cargos para o STF. Eu não vi. Pelo contrário, eu vi pessoas pedindo para que o nosso Supremo Tribunal Federal voltasse a respeitar a Constituição. E a nossa resposta é presentear justamente a instituição que persegue a todos nós, que retirou de cada um de vocês as suas prerrogativas enquanto deputados federais, enquanto representantes eleitos. Bom, foi dito hoje que uma das prioridades desse governo agora é acabar e lutar contra a criminalidade. Porque, acredite ou não, botaram um criminoso na presidência, a criminalidade voltou a subir. A criminalidade do Brasil está subindo, não é por falha da polícia, não é por falha da segurança pública, é porque a polícia prende criminoso e a nossa justiça solta. Gente com 35 passagens da polícia está solto andando por aí. O maior líder de um esquema de corrupção que o mundo já viu está sentado na presidência. Ou seja, a criminalidade no Brasil hoje está explodindo porque aqueles que deveriam condenar estão soltando criminosos para prender idosas com Bíblia na mão. E aí a resposta do Congresso ao povo brasileiro é dar mais cargos ao Supremo Tribunal Federal. Tem dias que eu sinto vergonha de estar aqui, me desculpa, mas tem momentos que eu sinto vergonha. É só isso que eu tinha para falar, presidente. Obrigado. Pois é, tá de parabéns o senador Cleitinho e o Gustavo Gal, são senadores ali e deputados que a gente realmente pode confiar. Quem dera, né, se a gente tivesse na direção desse país pessoas como o Cleitinho, como o Nicolas Ferreira, como o Gustavo Gal, porque realmente, pessoal, é um absurdo. Mas o Brasil tem esse governo justamente porque votou errado lá atrás, na Dilma, votou errado no Lula, e por isso que tem esse Supremo Tribunal ali, porque são 9 juízes que foram indicados por Lula e Dilma. Um foi indicado por Michel Temer e 2 indicados por Bolsonaro, compondo ali os 11 togados. Então, pessoal, na verdade, o povo tem essa injustiça, né? Não é uma justiça, é uma injustiça, justamente porque votou errado. Né? Se é que votou também, né? Nem vamos entrar nesse assunto. A verdade é o seguinte, que absurdo, criar mais cargos e colocar mais dinheiro no judiciário. Nós estamos na era da informática, na era da computação, na era da inteligência artificial. Não era muito mais inteligente
digitalizar os processos, digitalizar todos os trâmites ali dentro do Supremo Tribunal e enxugar a máquina pública justamente para gastar menos. E aí os processos iam rodar mais rápido e o povo ia ser beneficiado. Mas não, eles querem aprovar essa PEC aí, essa emenda ali no Congresso para injetar mais dinheiro no Supremo Tribunal, que tem pisado no pescoço do povo brasileiro. Uma vergonha, um absurdo, nós vamos continuar denunciando aqui. Coloque aqui nos comentários o que você acha. Tem que dar mais dinheiro para o STF ou não? Escreva aqui nos comentários. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, pessoal. Venha fazer parte porque é muito importante a sua ajuda e a sua força. Vamos ficando por aqui e até a próxima.